civilização persa foi uma das mais expressivas da antiguidade. A Pérsia situa-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas terras férteis. Esta civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C. A princípio, os persas, compostos em sua maioria por pastores nômades, eram dominados pelos medos. Esta situação se inverteria por volta do ano 550 a.C. Nesta época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. Ciro inaugurou o chamado Império Persa. Com o aumento da população, houve necessidade de expansão geográfica. Ciro o Grande, que governou entre os anos de 560 e 530 a.C., tornou-se rei dos medos e persas, após haver conquistado Ecbátana e destronado o rei Astíages em 555 a.C., fundando a dinastia Aquemênida. Conquistou a Babilônia em 539 a.C. e em seguida o reino da Lídia na Ásia Menor, território correspondente à atual Turquia. Seu império ia desde o Helesponto, na Grécia, até as fronteiras na Índia. Ciro não proibia as crenças nativas e os costumes dos povos conquistados. Concedia alguma autonomia para as classes altas locais que governavam regiões dominadas pelos persas, mas exigia em troca homens para seu exército, alimentos e metais preciosos. Ciro morreu em 529 a.C. Cambises, filho e sucessor de Ciro, iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito em 525 a.C., finalmente vencida pelos persas na Batalha de Pelúcia. Na época, o Império Persa abrangia do Mar Cáspio, Mar Negro, o Cáucaso, grande parte do Mediterrâneo Oriental, os desertos da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Cambises pretendia estender seus domínios até Cartago, mas não conseguiu levar seu plano adiante por causa de violenta luta interna pelo poder. Esta luta prosseguiu até a morte de Cambises. Dario, parente distante de Cambises, aliou-se aos fortes setores da nobreza, tomou o trono e iniciou uma nova era na história da Pérsia. Com o propósito de melhorar a administração e a arrecadação de impostos, Dario criou províncias denominadas satrápias, subordinadas diretamente à autoridade do rei, e uma extensa rede de estradas, onde ficou famosa a estrada entre Sardes, na Ásia Menor, e Susa, no Golfo Pérsico. Em 490 a.C., Dario tentou invadir a Grécia, mas foi derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona. Dario morreu e o poder passou às mãos de seu filho Xerxes, que continuou na luta contra a Grécia, sendo derrotado entre 480 e 479 a.C., nas batalhas de Salamina e Plateia. Mesmo vencendo a maioria das batalhas, o numeroso exército persa, formado em grande parte por mercenários e escravos, acabou sendo derrotado pelos gregos, que se uniram para lutar contra um inimigo comum. O fim das guerras médicas marca o início da decadência do Império Persa. Como consequência da desastrosa campanha militar contra as cidades e estados gregas, várias satrápias acabaram se rebelando contra o poder central, ocasionando diversas rebeliões internas, principalmente os povos dominados que tiraram proveito da situação para libertar-se do jugo dos persas. Por volta do ano 334 a.C., os persas foram finalmente derrotados pelos macedônios, liderados por Alexandre Magno, nas batalhas de Isso e Galgameia, onde foi morto Dario III, último rei do Império Persa. Após a dominação grego-macedônica, também chamada de período helenístico, os persas caíram sobre o domínio do Império Parta entre 150 a.C. e 226 d.C., quando Artaxerxes, descendente direto de Dario, antigo rei da Pérsia, tomou o poder. Este período ficou conhecido como Dinastia Sassânida, que perdurou até o ano 650. Desta feita, a Pérsia foi varrida pela jihad muçulmana, que se expandiu por todo o norte da África, além do Oriente Médio e da Índia. Rapidamente, os seguidores do Islã impuseram pelo uso da força sua crença e novos valores sociais ditados pelo Califado Árabe. Num curto espaço de tempo, a maioria do povo persa abandonou sua antiga religião e passou a professar entusiasticamente a fé islâmica.
A religião dos persas teve como seu fundador Zoroastro, também chamado de Zaratustra, que viveu entre 628 e 551 a.C. De acordo com os princípios básicos do zoroastrismo contidos no livro Zen-Avesta, é marcado pelo dualismo, o bem e o mal. O deus do bem é Hormuz Mazda, que não é representado por imagens e tem como símbolo o fogo eterno. O deus do mal é Ahriman, representado por uma serpente. Segundo o zoroastrismo, que alimentava a vinda de Sayoxian, o filho de Hormuz Mazda, era dever das pessoas praticar o bem, a justiça e, sobretudo, falar sempre a verdade, para que no dia do juízo final, Hormuz Mazda seja vitorioso e assim o bem prevaleça sobre o mal. Além disso, aos bons estava reservada a vida eterna no paraíso. A palavra paraíso deriva do parsim arcaico, que significa grande jardim. Os valores do zoroastrismo acabaram sendo adotados por outras religiões, como o judaísmo e o cristianismo, onde encontram-se presentes as ideias da vinda do Messias, do juízo final e paraíso, evidenciando a dicotomia entre o bem e o mal. Ao contrário de muitos povos do mundo antigo, os persas não sepultavam seus mortos. Tinham como prática comum os funerais abertos. Depois de cuidadosamente lavados e vestidos em túnicas brancas, os corpos eram carregados ao cume de uma colina ou de uma montanha mais próxima da cidade ou aldeia, conhecidas como a Torre do Silêncio. Nas dáquimas, os corpos eram ali encerrados. Cadáveres ficavam assim dispostos, homens circundando a borda, mulheres e crianças em círculos concêntricos e um ossuário comum ao meio. Este tipo de procedimento fúnebre foi definitivamente proibido há cerca de 50 anos no Irã, atualmente um país de maioria muçulmana, cuja religião oficial, o islamismo, a cabo de mais de 1000 anos, reprime quaisquer práticas e crenças antigas. Atravessando séculos, o zoroastrismo ainda é praticado por algumas populações orientais do Irã e da Índia, onde são popularmente conhecidos como Parsis. Apesar de todas as restrições impostas pelo governo islâmico, a minoria zoroastrista ainda resiste às antigas tradições, mesmo sendo considerada pelas autoridades muçulmanas uma seita clandestina. E então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, clica no sininho abaixo, inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente os vídeos exclusivos do nosso canal. Críticas e sugestões são bem-vindas para engrandecimento e aperfeiçoamento do nosso canal. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.